As pessoas estão se cobrando cada vez mais por resultados e o mercado de palestras motivacionais cresce cada vez mais. E essa onda de eu consigo, eu posso tudo, vem adoecendo as pessoas cada vez mais. O autor Byung-Chul Han traz no livro Sociedade do Cansaço a ideia de que a gente está trocando de uma sociedade repressora, de uma sociedade disciplinar, para uma sociedade de desempenho, que pode trazer os adoecimentos que a gente tem visto hoje em dia, como o burnout, o excesso de hiperconectividade e hiperatividade. Olá, meu nome é Thaís Salan. Meu nome é Daniela de Oliveira. E vocês estão no Tempo Próprio. Hoje eu e a Dani vamos gravar um episódio diferente. E é um episódio que vai se repetir uma vez por mês. É o nosso Clube do Livro. A gente está muito empolgada com essa nova empreitada e a gente vai sempre falar de algum livro que a gente está lendo. A gente vai fazer um belo de um resumo e também colocar os nossos pontos aqui. E a gente conta com vocês para lerem o livro. A gente vai sempre antecipar o livro do mês seguinte. Então, para vocês lerem, participarem através dos comentários, perguntas. A ideia é que esse seja uma comunidade, realmente um clube do livro e quem sabe, assumam outros formatos, divulgando conhecimento, divulgando cultura. E o nosso primeiro livro... Vamos lá, vamos falar sobre um livro que eu amei muito, que é A Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço é um livro escrito pelo Byung-Chul Han. Falei certo, Dani? Certo, Byung-Chul Han. É um livro de 2015 e o Byung-Chul Han, ele é um filósofo e ele escreveu esse livro diante do que a gente percebe do mundo de performance, de preciso fazer mais, preciso desempenhar mais, preciso apresentar mais resultados. E com isso foram ganhando espaço no mercado palestras motivacionais, livros motivacionais, não contra isso, mas o autor vendo essa crescente, esse movimento e das pessoas, dessa necessidade, dessa busca incessante por performance que começa a desencadear quadros como o que a gente falou já sobre o burnout, quadros como depressão, ansiedade. Então, nesse livro, A Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han, ele vem contar que nós não somos mais uma sociedade como a descrita pelo Foucault, que é uma sociedade disciplinar, muito mais repressão, né? Exato, de quase de uma ditadura para uma sociedade do cansaço, uma sociedade da performance. O desempenho, ele é quase uma lógica, né? Quando a gente pensa sobre essa perspectiva, que o desempenho ele vem atrelado a um cansaço, o excesso de desempenho. Então essa tentativa essa tentativa que a gente tem de estar sempre produzindo, né? E é uma ditadura que eu acho que talvez venha do industrialismo, assim, né? De a gente ter que produzir mais e fazer mais, gera esse excesso de cansaço também, que às vezes a gente não se dá conta, né? Então a gente precisa entender que toda obra, todo livro que a gente vai falar aqui, todo filme, qualquer coisa que a gente for falar, está sempre atrelado a um determinado contexto e a uma determinada cultura. Então a gente não tem como, né, não falar dos contextos quando a gente fala também das obras. Então o escritor, ele também está sempre dentro disso que a gente chama de uma gestalt, né, de um zeitgeist. Então ele está sempre dentro de um determinado contexto pelo qual ele é influenciado. Então o Byung-Chul Han não é diferente. A grande diferença é que é isso, ele é um filósofo, ele é coreano, foi para a Alemanha, foi estudar existencialismo, então ele tem muito essa base existencial e de se questionar sobre a natureza humana, sobre o funcionamento humano, sobre a existência humana. A fenomenologia é algo que você estuda bastante. E o Byung-Chul Han, ele é um fenomenologista e existencialista. São palavras difíceis. Então, Dani, explica pra gente, de uma forma simples, o que seria a fenomenologia existencialista. Né? O que seria a fenomenologia existencialista? Tem algumas fenomenologias. Mas a fenomenologia existencial, ela começa ali com Heidegger, em 1919, se eu não me engano, quando ele escreve Ser e Tempo, e ele começa a fazer umas diferenciações entre a fenomenologia existencial e a fenomenologia da época, que era uma fenomenologia russeliana, né? Que Russell foi ele foi professor de Heidegger e depois Heidegger faz essas diferenciações.
Então, a fenomenologia existencial vem para justamente se questionar sobre o que é o ser. De maneira muito simples, é a gente olhar para o fenômeno, para aquilo que acontece. Quando a gente olha para aquilo que acontece, a gente pode perguntar para o acontecimento. Então, a gente não sai interpretando as coisas. Então, me corrija se eu estiver errada, né? A fenomenologia, ela tem como base a descrição daquilo que se vê, daquilo que se testemunha, né? Sem um julgamento. Então, eu vejo Daniela está com um casaco felpudo, vermelho. Essa é uma descrição. Isso é a fenomenologia. Agora, a fenomenologia existencial, ela vai questionar sobre o ser. Então, assim... ela não é só uma descrição. O felpudo já é um adjetivo, né? Então, se a gente for mesmo, assim, ser muito chato... O felpudo você tem que perguntar pra mim, porque sou eu que estou tendo essa experiência. Né? Se é confortável, se não é confortável, a experiência é minha. Então, a fenomenologia existencial, ela vem perguntar, né, sobre o que é o ser. Como é que é esse funcionamento? E aí o Heidegger vai dizendo, olha, nós somos seres de relação. Então, até a questão dessa objetividade sobre o mundo, a gente já não tem mais. Porque como nós somos sempre seres de relação, nós sempre estamos interferindo e sendo interferidos pelo mundo. Né? Aí o pensamento científico fica um pouco complexo, né? Fica um tanto complexo. Né? Não queremos aqui extremismos, mas é legal a curiosidade, né? O questionamento. O que você está querendo dizer é que não existe nada imparcial. Sempre você vai... Quando você trouxer para o mundo, você vai trazer com algo de seu para o mundo. A percepção parte sempre de mim, né? De uma certa afetação que eu vou ter por algo. Então, né, eu vou ser afetada pelo azul da estátua de uma maneira que você vai ser afetada diferente. Sim. E aí eu posso descrever um determinado azul e você outro. Então, né? Todo livro, como tem um escritor, ele tem um toque, né, da opinião, das lentes do escritor. Sim. E é interessante olhar a lente do Byung-Chul Han para essas mudanças na sociedade que ele trouxe, que ele aponta no livro, que são muito interessantes. E o que é interessante é a gente começar a fazer um paralelo, né? Então, a primeira coisa que ele vai falando ali, o primeiro capítulo, ele vai falando sobre a violência neural. Então, a gente fala, né? E aí eu vou fazendo sempre um paralelo aqui com as terapias, com a forma como a gente trabalha, que ele vai falando dessa transição de uma sociedade disciplinar, que é muito repressora, né? Para uma sociedade de desempenho. Então, a sociedade disciplinar é um termo que o Foucault usava. E ele fala que existe um paradigma que é de se defender de uma certa autoridade, né, de afastar tudo aquilo que é estranho. Então ele usa como um parâmetro o nosso sistema imunológico. Sim, eu acho muito interessante como ele se apropria dos termos médicos, né, porque ele fala de vacina, ele fala de imunologia, ele fala de resposta imunológica e para falar sobre como a gente lida com o que é diferente, com o que é a gente e o que é o outro. Então ele fala dessa questão da alteridade, né? A alteridade para nós é o outro, é quando a gente passa a perceber que existe um outro que é diferente de mim. Então ele fala que, olha, a Foucault dizia, né, lá quando a gente fala de uma sociedade mais disciplinar, que o outro ele tem que ser exterminado, não pode existir o diferente. Sim, né? Porque o outro é uma ameaça, né? Até vindo para essa visão imunológica que o Byung-Chul Han coloca. Se o meu organismo, se ele é invadido por um vírus, o vírus ele é uma ameaça, então eu tenho que aniquilar esse vírus. Exatamente. Então existe o diferente não pode existir, o diferente ele tem que ser aniquilado. Exatamente, porque se eu não mato, pode me matar, né? Então, aí isso vai trazer para nós vários problemas, né? Então, enquanto sociedade, ele é um cara que ele vai falar, olha, inclusive, os adoecimentos mentais, os transtornos mentais, eles são sociais, né? Tem essa diferença de visão. Então, se você deprimiu, a culpa não é sua. Existe uma sociedade, né, que foi organizando um modo de existir que deprime pessoas. Né? Então, e talvez a gente possa pensar que não é nem 8 nem 80. Tem os dois. Aí vem aquela nature or nurture, né? Genética, e aí a gente sempre fala, é genética e epigenética. São os dois acontecendo ao mesmo tempo. Então, sim, tem o indivíduo e sim, tem o contexto em que a gente vive. E aí ele vai falando, olha, mas
E a gente foi mudando um tanto isso. Então, o advento da internet, a conectividade, a rapidez de informação com que a informação vai se esparramando pelo mundo, né? Esse esparramamento que a gente tem pelo mundo vai criando o que a gente chama de sociedade de desempenho. Um paradigma novo, em que as diferenças, elas podem existir. Então, o diferente, ele já não é algo a ser aniquilado. Ele é só o exótico. Na verdade, eu tive uma visão diferente. Ao longo do processo de diminuírem as barreiras, porque a sociedade do Foucault disciplinar, né, ela tem muitas barreiras, é o sim, não, é o não. Então, aí você fala da internet, a gente fala da diminuição de barreiras, a integração do mundo, né, a globalização, lembra da gente falando disso? A globalização, ela é uma redução de barreiras. Sim. Né? E aí, num primeiro momento, pode ser assim, o outro não é mais um inimigo, o outro só existe, mas quando o Byung-Chul Han começa a falar da sociedade do desempenho, chega um ponto em que eu nem mais reconheço o outro. Exatamente, em que o outro ele passa a não existir mais. Então aí a gente vai, né, entrando numa sociedade que ela é pobre de negatividade. Isso. E voltando então na questão da imunização, a médica aqui falando que eu fiquei apaixonada por essa analogia dele. Então ele fala, né, que o vírus ele é perigoso e a gente tem que aniquilar. Por outro lado, ele também descreve o processo da imunização. Sim. Que se dá pela vacina. Então, para imunização, a gente pega ou um vírus atenuado ou partes de um vírus, coloca ali numa solução e injeta nas pessoas. No corpo das pessoas, essas substâncias são reconhecidas como... Não são reconhecidas, não, na verdade, são vistas como diferente. Então, nosso corpo se organiza imunologicamente. Porque aí, se esse vírus vier de fato, eu sou mais eficaz, mais efetivo em me proteger. Mas aí o que ele traz é que esse diferente da vacina me trouxe crescimento, me trouxe desenvolvimento, Sim. me trouxe evolução. E então o diferente, a negatividade ela é necessária, né? Então quando ele fala positividade e negatividade, ele não está falando de é bom ou ruim, né? Tipo, é positivo, é negativo, ele está falando de polaridade. Sim. Coisas de átomos, né? Então, os elétrons negativos, né? Os prótons positivos. E eles precisam coexistir. Exatamente. Então, quando a gente fala de positividade e negatividade, é isso, né? Não tem uma conotação. E aí, a gente pode entrar na conversa das emoções, né? Que eu gosto tanto. Porque a gente tende a achar que tem emoções boas e emoções ruins, e coisas que a gente não pode sentir, que a gente não deve sentir, porque a gente vai dando a gente vai julgando, a gente tem esse julgamento, essa conotação de uma qualidade para a emoção. E a emoção, ela tem, na verdade, positividade e negatividade nesse sentido que ele fala. Ela pode ser agradável para nós ou ela pode ser desagradável. E isso não quer dizer que ela não seja boa. Que ela não seja útil. Que ela não tenha uma função. Uma função. Né? Então, a emoção, ela tem uma função. E ela tem a função de nos comunicar algo sobre nós, sobre o nosso processo. Então, quando a gente fala, né, da negatividade, né, e aí vou lá pegar Heidegger, né, que é de onde vem a coisa, Heidegger fala muito da angústia. Ele fala que a única maneira, né, uma das maneiras, mas para Heidegger a única, talvez o caminho para a gente se apropriar da nossa própria existência, para a gente ser responsável por nós mesmos, é a angústia. É quando a gente se dá conta de que morte existe. Sim. E aí eu me angustio, e aí na minha angústia eu vou poder decidir sobre a minha própria vida. Sim. Aquele velho gráfico da ansiedade versus desempenho, que é o invertido, né? Então, se eu não tenho desconforto, se eu não tenho angústia, eu não faço nada, eu não saio do lugar. Mas chega um ponto em que a angústia tá tão grande que eu saio atacando todo mundo e aí eu também não faço. Ou eu paraliso. Ou eu paraliso. Né? Então, eu achei muito interessante. Esse livro, para mim, é muito mais diferente das minhas literaturas. Né? A Dani aqui é a filósofa da dupla de dois. Mas eu achei muito, muito bacana essa visão, até porque eu conectei aí com a ciência, com átomos, a parte nerd, com a positividade. E como ele vai falando do excesso de positividade. E o que veio para mim, né? Acho que é legal falar o que veio para mim, porque aí depois a nossa especialista traz a visão mais... Né, eu acho que é uma visão mais formal, até contextualizada, o que eu acho rico.
Mas eu comecei a pensar, né, um excesso de positividade. Antes de pensar na produtividade, nessa questão que ele chega a falar do burnout e depressão, eu comecei a pensar em como quando a gente tem muitas conexões, como a gente tem em mídias sociais, né, através aí dessas plataformas de internet, como a gente é muita informação, a chance de eu me afastar, de eu me aproximar daquilo que é semelhante a mim, semelhante ao que eu penso, é muito maior. Sim. Dessa forma, eu vou polarizando de um lado. Então, eu vou me expondo muito menos a pessoas que pensam diferente de mim. Exatamente. E aí a gente vai se isolando, né, num determinado ponto de vista. E se a gente vai se isolando num determinado ponto de vista, a gente deixa de aprender. Se a gente vai lá atrás, né, o Binet, que eu adoro, o Binet, que vai descrever os processos de aprendizagem. Primeiro existe a assimilação, né? Então, assim, as coisas acontecem, eu vi que aconteceu. E aquilo entra. Então, algo diferente do que eu penso. Eu vi, isso entra, assimilei. Só que se é diferente do que eu penso, quando entra em mim, gera um desconforto. Porque é diferente. Sim. Então, a criança, quando ela vai aprender, ela passa por períodos de desconforto. Quando ela vai aprender a letra cursiva, não é só criança, né? Nós adultos. Sim, mas é que os pais me perguntam, mas as crianças passam por momentos mais ansiosos. Então, voltando aqui. De mais sofrimento, sim. De mais sofrimento. Então, quando ela vai na matemática, vai começar a aprender subtração. Então, existem os pontos, né? Vai aprender tabuada e depois aprender divisão. Esse é um momento, né? Então é diferente, isso gera angústia. Então, primeiro, né, do Binet, vamos lá, a assimilação, depois vem uma acomodação. Né? Aí joga quebra-cabeça para cima, todas as peças caem fora do lugar, aí a gente começa a montar. E a acomodação é esse lugar que você fala, ok, todas as peças azuis estão aqui, as brancas estão aqui, as verdes estão aqui. Agora a gente pode começar a montar a borda do quebra-cabeça. E aí se formam conceitos. Então, a gente só consegue aprender, só consegue formar conceitos se a gente absorve o que tem do ambiente, junta com o que a gente tem aqui dentro e forma algo. Se eu só absorvo aquilo que é igual ao que eu já tenho aqui dentro, o quanto eu aprendo? Sim. Então, esse livro me fez pensar muito, de rever, de repente, o meu feed e acrescentar pessoas de campos diferentes, né? Às vezes eu fico só no campo da neurociência. Vamos para outros campos, vamos para os campos filosóficos, vamos para áreas diferentes. E aí, né, para a gente polarizar menos, eu vou estar crescendo. E só mais uma questão, né, que me gerou quando eu vi isso, eu falo que para aprender é preciso tolerar a frustração, como eu acabei de descrever o processo de aprendizagem. Eu preciso tolerar aquilo que eu não sei, eu preciso tolerar aquilo que é diferente. E quando eu vou me aproximando só do que é igual, eu vou também ficando menos tolerante ao que é diferente. E a gente vai tendo menos tolerância também, não só ao que é diferente, mas também a imanência, né? A impermanência das coisas. Porque se tudo sempre tem que ser igual, tudo tem que ser permanente. E aí só existe uma verdade. Aliás, existe uma verdade, né? Então, se a gente for para conceitos filosóficos, a gente vai começar a conversar aqui, e aí é um ponto de vista meu, que não existe uma única verdade, não existe uma verdade. Existem facetas de realidade, existem diferentes tipos de olhares, perspectivas para um determinado fenômeno. E eu acho muito bonito quando ele fala da violência neural, este termo que ele usa, né? Que a gente vai ficando aterrorizado quando a gente tem esse excesso, né? Essa exaustão, esse sufocamento. A gente fica aterrorizado com a ideia de que a gente pode simplesmente ficar no vazio. Aí entra o tédio, né? É o tédio, né? E aí ele fala, olha, não só ele, né? A gente já fala isso. A gente está falando de uma sociedade, quando a gente fala da sociedade do esgotamento do desempenho, é uma sociedade que não pode parar, que não pode ter pausa. Nem para o cafezinho, o café tem que ser cronometrado. E aí quando você vai para o café, você não pausou, você só continua no mesmo ritmo. Sim. Né? Não, fazendo agora um link com o que você estava falando do exótico, né? E eu falei do diferente ser importante para aprender, mas que conforme a gente se aproxima do semelhante, a gente fica intolerante ao diferente. Então aí a gente fica ou totalmente intolerante ao que é diferente, ou então a gente começa a classificar o que é diferente como exótico. Exatamente. Aí entra o exótico. Entra o exótico, exatamente. Ou é uma coisa assim que não dá, não consigo lidar, ou olha, isso aqui
vamos experimentar com essa, né, com essa coisa do exótico, do diferente, do me permitir agora, mas depois eu volto para minha caixinha. Exatamente. E a gente vê que a gente ainda está nessa transição, né? Então, quando eu falo muito da questão a autoajuda, foi um livro, né? Não sei se você sabe disso. Não. Mas foi um livro lançado na década de 50, assim, não sei direito, também não vou lembrar o autor, tá? Mas a autoajuda foi um livro, primeiro lançado, e depois acabou virando um gênero a partir deste livro, né? Sim, que as pessoas confundem bastante. Isso, com a psicologia, que mais me dá aflição, né? A gente chegar lá na livraria, vai procurar a parte de psicologia, tem um monte de livro. Eu adorei você falando que antes você ia lá e brigava com os... Eu ia, falava, gente, isso aqui não é psicologia, mas depois eu desisti dessa militância. Mas e surgiu como um jeito mais fácil, vamos dizer assim, do que ficar ali analisando a angústia, né? Então veio quase como uma contraposição à psicanálise na época. E isso veio crescendo, vem numa constante crescente. E aí o Byung-Chul Han traz isso de volta e fala, olha, tem uma questão aí, né? Porque o que acontece? Eles dizem, todo mundo diz que a gente pode ser tudo. A gente pode fazer qualquer coisa. Sim. Então você vai num workshop de fim de semana, é minha crítica mesmo, tá, gente? Não tem problema não. Sou eu, Daniela, criticando bastante, né? Eu faço workshops de fim de semana também, de meditação e etc. Mas existem aqueles que as pessoas elas vão lá bater no peito e vão falar, eu sou Superman, entendeu? Eu sou uma borboleta, eu sou um tigre. E não, a gente não é borboleta, a gente não é tigre, a gente vai continuar sendo humano com estruturas humanas. Então a gente não pode ser tudo. Tá. Né? A gente tem limites. Sim. E ele vai falar justamente disso, né? Aí o que é interessante porque ele começa da sociedade dos limites, né? Da sociedade dos limites do Foucault. Que aí é muito limite, é limite demais, é muito rígido. E que depois passa para uma sociedade sem limite. Exatamente. Eu acho bonito no livro como ele descreve essa transição, porque ele fala que conforme... É como o que eu sinto, é como se você fosse ficando viciado com o seu próprio desempenho. Então a sociedade começa, em vez de te punir por não ter feito algo, ela começa a te premiar por ter feito algo. Isso. E isso vai gerando uma dependência de que você vai querendo cada vez mais. E aí que ele fala que você se torna o seu próprio chefe. E como um limite, aí eu sinto falta de um limite, porque o quanto é bom o suficiente. E essa coisa da gente é o ratinho na rodinha, no hamster. É o hamster na rodinha do hamster, né? Então, o quanto a gente vai... Na esteirinha, correndo atrás do que exatamente, né? Então, quando a gente fala das importâncias, por exemplo, de ter um sentido, da gente entender nossos valores, pra gente entender atrás exatamente do que a gente está correndo e se vale correr tanto, o quanto a gente precisa correr, né? Então, eu acho muito bonito quando ele fala, né, das palavras de ordem, assim, que é o que a gente vê muito nos discursos, né, que é aquela coisa de sempre estar jogado, lançado num projeto, tendo iniciativa, motivação, né? Então ele fala muito dessa coisa do proativo, da iniciativa. Então você sempre tem que estar numa máxima produção. Você sempre tem que essa coisa de você ter que ter iniciativa, eu acho que isso é muito importante. Vindo aqui para o mundo da neurociência, a iniciativa ela é muito cara para o cérebro. Sim. Né? Você ficar no modo automático é mais confortável, é mais barato. Iniciativa envolve eu estruturar alguma coisa, planejar alguma coisa, ter energia para iniciar alguma coisa. Vamos pensar, vou movimentar uma pedra. Se a pedra já está em movimento, fica mais fácil, né? A inércia. Então, precisar iniciar alguma coisa, não só iniciar, se manter em movimento. E uma outra questão, os limites não estão fora, estão dentro de você, fica muito confuso. É bem confuso. E aí ele diz, né, olha, esse sujeito de desempenho é muito mais lucrativo do que o sujeito da obediência. Porque num excesso de regras, você tem alguém que é muito obediente. Sim. Né? E na obediência, a pessoa faz aquilo que ela é mandada. Sim. Né? E ela vai cumprir a tarefa dela, ela não vai fazer além disso. Uhum. Mas esse sujeito do desempenho, ele tem que cumprir a tarefa e fazer mais. Sim. E ele tem que estar hiperconectado o tempo inteiro e ele tem que estar disponível o tempo inteiro. Então a gente só continua, né, no ritmo do trabalho e a gente não para.
E essa coisa de ser senhor e soberano de si mesmo, né? Nós somos o rei E e o vassalo. Sim, o rei e o vassalo. Mas eu acho que é isso, né? Ele vai falando dessa coisa de... Na verdade, isso que a gente pensa enquanto liberdade não é uma liberdade verdadeira, porque na verdade ela é uma coerção. Então sou eu livre e coercivo de mim mesmo. Eu pensando que eu sou livre, né? Eu pensando, achando que eu sou livre, que eu faço meu horário, né? Que a gente tem essa coisa, eu faço meu horário. Não, eu sou autônoma, eu sei que meu horário não é feito por mim. Meu horário é feito pelos meus pacientes, né? Ou pela sua conta bancária. Ou pela minha conta bancária. Então, a gente vira explorador e explorado ao mesmo tempo. E existe nisso uma demanda social que é correspondida, né? Então, para a indústria isso é ótimo. Sim. Porque aí eu te contrato. Sim. E aí eu não preciso me preocupar porque você vai se virar sozinho, fazer inclusive mais do que eu preciso, porque se você não fizer, eu contrato outro que faça. Porque é fácil de substituir. Né? E quando você fala também da falta de limites, aí a psiquiatra da infância e adolescência, a perspectiva do desenvolvimento me invade de novo. Como limites são importantes para as crianças. Né? E o Byung-Chul Han, preciso fazer fonoaudiologia para poder... fonoterapia para poder aprender. Mas ele fala que antes, na sociedade disciplinar, a gente produzia loucos e delinquentes. Palavras dele. E que hoje em dia a gente produz deprimidos, estressados e burnoutados. E aí eu me lembrei do Winnicott. O Winnicott foi um dos motivos de eu ter feito psiquiatria da infância e adolescência. Era um pediatra. E ele se debruçou sobre como uma criança virava um delinquente. O que acontecia ali que se desenvolvia a delinquência? Era a grande curiosidade dele. Algumas pessoas talvez não saibam que a curiosidade dele, né? Todo mundo fala, a mãe é suficientemente boa. Mas a paixão, né, dele era estudar o que fazia alguém ir para a delinquência. E ele viu que o excesso de limites sem afeto, sem amor, sem cuidado, era um caldo muito propício para isso. Então, excesso de limite, mas sem amor. Mas, na medida que a gente vem para uma sociedade que não tem limites, e aí eu falo pro meu filho, você pode ser o que você quiser. E aí, quando eu falo você pode ser o que você quiser, na verdade, eu tô tirando de mim, mãe, a responsabilidade. Não é que eu queira ser autoritária, mas eu estou tirando de mim, mãe, a responsabilidade de colocar os boundaries, né, os limites, e fazendo dele também essa sociedade da performance e do desempenho, porque aí isso é um exemplo. Falando para os meus filhos que eles podem ser o que eles quiserem, eles podem ir para Harvard, eles podem fazer a Universidade de Salamanca, realmente podem. Mas aí eles passam numa boa faculdade aqui no Brasil e ficam frustrados. Porque nunca é suficiente. Porque eles poderiam ter feito... paga pouco, mas não vai ser suficiente. Exato, porque eles poderiam ter feito tão mais que aquilo que eles fizeram os deixa frustrados, o que é bizarro. Porque é um feito... Passar numa faculdade, né, ou cursar alguma coisa que eles queiram é demais. E a gente fica frustrado. Então, olha como isso é importante para, né, nós pais, ou pessoas que lidam, educadores, pessoas que lidam com o desenvolvimento humano. É muito, muito atual isso, né? E você foi falando, eu fui me lembrando aqui da questão do paradoxo da escolha, né? Que é essa coisa que quanto mais a gente tem para escolher, mais difícil e mais frustrado a gente vai ficar. Né? Então, quando eu entro numa loja, eu tenho um par de jeans só para escolher, poxa, é esse par de jeans e beleza, né? Se eu entro e tem 20, eu vou ficar mais de uma hora tentando escolher e eu vou sair de lá frustrado porque eu tive que escolher um e ficaram 19. Né? Então a gente também pode pensar que as duas coisas precisam existir. Precisa existir limite. Limite também é amor, né? Precisa existir limite, também precisa existir bastante amor, né? Eu falo que é sempre o limite carinhoso, o limite amoroso. Exatamente. E tem também a questão do excesso de informação. Sim. E do multitasking que ele fala. Então, a gente viveu essa transição, né, do mundo analógico para o mundo digital. As nossas crianças só viveram... Nossas crianças não posso nem falar só crianças, porque pessoas que são 10 anos mais novas que eu já viveram só o mundo digital. Nem pegaram o mundo analógico, não se lembram de nada muito analógico, né? E a gente vê que
as exigências, o ritmo, o modo de vida é completamente diferente. Mesmo o nosso, quanto a gente fica afetado também por essa hiperconectividade, essa hipernecessidade de fazer muito, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente pode entrar e juntando um pouco o que o Byung-Chul Han fala ali com as questões que a gente tem de sistema nervoso mesmo, corporais. Então ele diz que é o seguinte, que quando a gente fala do multitasking, né, que a gente vai fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, a gente dispersa a nossa atenção e a nossa atenção fica uma atenção rasa. E que a gente, na verdade, volta a estados selvagens. Sim. Então isso não é uma vantagem para nós. É um retrocesso. É um retrocesso a estados selvagens, porque quem tem que ficar atento o tempo inteiro, porque tem algum perigo e não pode focar a atenção, são os animais que são presas. Eu estou atento ao que eu vou comer, mas também atento para não ser comido. Para não ser comido. Né? E quando a gente vai para as questões corporais do sistema nervoso mesmo, a gente tem lá sistema nervoso autônomo. Você tem luta, fuga, paralisia, né, choque, que é a paralisia, e você tem os estados restaurativos. Se a gente fica só no estímulo do sistema nervoso, se a gente fica o tempo inteiro num estado mais acelerado, né, então estou falando até de tônus vagal, de nervo vago, se a gente fica o tempo inteiro num tônus vagal alto, o tempo inteiro responsivo afora e etc., primeiro que a gente perde o contato com o nosso desejo, com a nossa profundidade, com a nossa necessidade, né? Que é aquela coisa, eu nem sinto sede, imagina, nem lembro de ir no banheiro. Quantas pessoas a gente atende, quantas pessoas eu atendo que não lembram de beber água, de ir ao banheiro, de não fazer intervalo, não sente dor de ficar sentado o dia inteiro. Então é uma desconexão de si mesmo, né? Atualmente a minha idade não me permite. Talvez antigamente, alguns anos atrás, eu até ficasse realmente muitas horas, mas hoje já começa a doer, eu preciso... então, mas aí também vem uma questão de conexão corporal. Além também a gente vai se trabalhando para isso também. Tá bom, é verdade. Né? Para a gente poder reconhecer os nossos limites. Sim. Então, quando a gente fica nesses estados, a gente fica muito mais agressivo. Sim. Né? Mais... Se você falar alguma coisa comigo, eu já vou te responder reativo, na hora. Né? Então a gente fica numa reação mesmo. E isso vai fazendo com que a gente fique mais intolerante. Inclusive as pausas. O que é muito louco, né? Porque é quase como se fosse um vício na dopamina, na adrenalina. Quase não. Isso, né? Quase não. É exatamente isso. E fica mesmo. Eu vou falar dos meus filhos. Eu falo já, né, da minha realidade. Tinha horário de propaganda eleitoral na época, né, de eleição. Já era 1 hora e não tinha pra onde. Lá em Taubaté não tinha Kiss FM. Eu adoro Kiss FM, porque a Kiss FM era a única que não passava, né? Então, horário de propaganda eleitoral no rádio, porque era televisão e rádio, todo mundo falando a mesma coisa. E eu tinha que tolerar 1 hora. Fora isso, também tinha uns programas, tinha programas que eu não queria, não era TV por streaming, e tinham propagandas entre elas, né? Bom, vieram os streamings, e alguns streamings recentemente têm colocado períodos curtos de propaganda. Okay. E se você assinar um pacote premium, plus, tal, não vai ter esse tempo. Os meus filhos me pediram para assinar um pacote premium porque, sei lá, tinha 3 segundos, 5 segundos. Eu falei, não. Fica aí com a propaganda. Não. Então, é visível isso, né? A intolerância ao tédio na gente, em mim adulto. Sim. Isso porque eu já vivi essa época em que eu tinha que ficar ali e ir pro quintal brincar. E eu vejo os meus filhos quando, né, eu falo, eu tenho que direcionar a brincadeira, não tem mídia, não tem tela, eu tenho que direcionar muitas vezes a brincadeira. E agora o que eu faço? E eu faço uma provocação para os pais. Aí, quantas vezes vocês escutaram, estou entediado, isso é um tédio? As crianças e adolescentes usam isso como se fosse uma palavra horrível. Uma ofensa. Né? Uma ofensa. Ao passo de que o tédio ele é necessário. Sim. O tédio não é uma ofensa à vida, gente. Muito pelo contrário. Ele é necessário para que a vida possa continuar. Diz o ócio criativo. Sim. É necessário isso, é necessário essa pausa. Sim, Domênico de Monte já dizia, né? A gente cria... A partir disso é onde a gente pode encontrar a nossa criatividade, a nossa delicadeza, esse contato com aquilo que é mais profundo em nós. É o contato com a natureza humana em si, que tem em si, né, cooperação, empatia,
Criatividade. Contemplação. Contemplação. Então, você falou da criatividade. Se a gente fica raso, a gente não contempla. E se a gente não... E o que seria da arte sem a contemplação? Não existe. Já respondo. Então, né? E aí, eu acho que só pra gente dizer que o Byung-Chul Han, ele não vira só o cavaleiro do apocalipse. Não. Né? Ele não traz só o problema, mas ele também diz justamente dessa solução. Sim. Então, ele diz o seguinte, olha, não é só desacelerar, né? Porque e eu falei, a hora que eu li isso, eu falei... É verdade, né? Porque a gente tem que começar desacelerando. Eu tenho que começar em algum lugar. Então, se eu virar para as pessoas, né? Para pessoas que eu trabalho, se eu virar para elas e falar, vamos ter um momento contemplativo, elas vão me bater. Isso não vai existir. Mas a gente conversa sobre variações de ritmo e eu posso dizer para elas, olha, tira 2 momentos, 2 pausas no seu dia para você variar o ritmo. Não é a pausa para sair, fugir e continuar no mesmo ritmo. É algo que vai variar o seu ritmo. Seja, dar uma volta no quarteirão, conversar com alguém, porque a gente tem corregulação emocional, então a conversa, né, o diálogo pode corregular a gente, pode tirar a gente de um determinado ritmo quando a gente está disposto a ouvir o outro. Pode ser brincar com o pet, com o bichinho. Então são momentos em que a gente vai fazer uma diferenciação de ritmo. Né? Mas o Byung-Chul Han, ele fala bem da coisa de, olha, não é só desacelerar, não. É a vida contemplativa mesmo. A gente tem momentos de contemplação. É olhar e se espantar com a coisa em si mesmo. É olhar para um negócio que a gente vê todo dia que está aqui na minha frente e ficar espantado com essa existência. Que é o... É o fenômeno do ó. Owing. Ó. Deslumbramento, né? Deslumbramento. Então, e se a gente está multitasking, não há deslumbramento. Exatamente. E aí o Mihaly Csikszentmihalyi... Csikszentmihalyi. Esse vai ser mais difícil. Nos estudos lá de felicidade, quando ele fala do flow e etc., ele fala assim, olha, quanto mais momentos de de deslumbramento você tiver na sua vida, mais feliz você vai ser. Né? Vamos lançar, aliás, a Dani lançou no canal dela, vejam no canal dela, ela lançou a campanha Momento Ó, meu momento Ó. Façam hashtag meu momento Ó. Momento Ó, eu vou postando cada 15 dias, uma vez por mês, uma foto de algo que tenha me deslumbrado. E é legal a gente entender, a gente primeiro ficar sabendo disso. Por isso a psicoeducação, a educação é importante, né? Divulgar conhecimento que vale a pena. Então, você entender que se deslumbrar, contemplar vai fazer bem para sua saúde mental, para sua saúde como um todo, faz com que você procure até ativamente isso. E ele diz também, né? Justamente o que a gente precisa é um recolhimento para entrar num outro tempo. E aí me lembro muito do Permissão para Sentir, que vai ser nosso próximo livro, tá? Do Clube do Livro, vai ser Permissão para Sentir. Do Mark Brackett. Exatamente. Em que ele diz justamente dessa coisa de a gente precisa pausar para se enxergar, né? A gente precisa de uma pausa, a gente precisa fazer um recolhimento para fazer uma higiene emocional mesmo. Né? A gente precisa desse tempo para poder reconhecer que conversa é essa que está acontecendo de mim comigo mesmo. Acho interessante, o Byung-Chul Han, ele tinha estudado medicina do estilo de vida? Não, mas tem tudo, né? Ele não estudou medicina do estilo de vida, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E aí, ouvindo você falando, eu me perguntei, será que eu não estou procurando ainda a mesma coisa, né? Não, na verdade, é diferente, é um filósofo falando, mas é tão bonito quando a gente encontra as conexões, a gente cresce, a gente... São ressonâncias, né? Então, o que eu gosto muito de arte, de música, que faz parte de artes, né? De filosofia, de psicologia, de medicina do estilo de vida, eu vou bebendo em vários lugares. E o que eu posso dizer é que em todos eles existe uma comunalidade. Então, quando a gente fala de funcionamento humano, de bem-estar mental, quando a gente fala de o que a gente precisa para thrive, né? Para crescer, para nos desenvolver no nosso potencial humano, todos eles têm algo em comum. Sim. Mas é legal beber de diferentes fontes. E aí vem tomar cuidado com o excesso de positividade. Beber de diferentes fontes é ir contra isso. Exatamente. E além de beber diferentes fontes, a gente tem que ser muito crítico também com as fontes que a gente bebe. Inclusive, né? Sim. Fazer as críticas possíveis e razoáveis. Se expor a ideias, permitir ouvir. Permitir sentir, né? Permitir ouvir uma ideia totalmente diferente da sua sem que você seja reativo. Exatamente. De uma forma coexistir?
Coexistir. E além disso, né, e aí, bom, a gente pode ir entrando por essa seara durante muito tempo, né? Acho que vai falando justamente dessa nossa capacidade, né, de organizar um processo que é formativo para nós. Então a gente está falando aqui de como que a gente organiza uma vida formativa, que não é nem 8 nem 80. Eu não vou ser aquilo que pedem de mim, mas eu também não vou rechaçar completamente as demandas. Então eu tenho que aprender que eu tenho uma vida pessoal, que eu tenho algo da minha intimidade que precisa existir, mas que eu também preciso pagar boleto, que eu preciso viver no mundo, eu preciso trabalhar. Realidade. Né? E que eu também tenho uma realidade. Então a gente sempre está fazendo essa negociação entre qual é a minha demanda interna e qual que é a demanda externa também. Byung-Chul Han fala disso, né? Ele fala dessa questão da internet e da gente estar diminuindo esse contato com a realidade. Exatamente. Então, esse momento aterrar, o meu momento ó, é uma boa forma de mudar o tempo. Sim. Porque a gente precisa procurar, né? De alguma maneira, a contemplação é algo que a gente tem que... A contemplação, ela é uma procura inativa, se eu for falar isso, é meio estranho. Eu tô pensando assim, como é que eu falo? Porque não é a gente ir a algo, mas é a gente deixar chegar. Não é a gente vamos lá, eu entendi o que você quis dizer. Não é receber algo. Eu ir lá e construir uma coisa e tirar a fotinho pro Instagram. Eu construí, eu fiz ativamente. Esse eu olhar, eu estou sendo ativa no sentido da procura, mas passiva no sentido de notar aquilo que está ali. É isso? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente está num estado de receber. Né? Então, pra gente se deslumbrar com a vida, a gente precisa receber a vida em nós. Pra gente se relacionar, a gente E esse estado, exatamente. E esse estado de recepção da vida que existe em nós, tanto interna quanto externa, passa por esse estado, por essa troca de tempo, por essa troca de ritmo, né? Fazer essa diferenciação de ritmos. E eu acho muito bonito, porque aí ele vai trazer uma autora que eu sou apaixonada, que é a Hannah Arendt, que vai falar da vida ativa. E ela fala bastante das questões de trabalho e da forma como a gente vai vivendo na nossa sociedade, como a gente foi construindo isso. E ele fala o seguinte, olha, as ideias da Hannah Arendt foram muito degradadas. Então a gente fala da vida ativa como se fosse uma mera agitação. Então a vida ativa é estar em atividade. Quando, na verdade, o conceito da Hannah Arendt é outro. Né? O conceito da Hannah Arendt, e aí entra muito que eu trabalho, né, nas questões do Kahneman lá, é uma ação que traz para nós, que inaugura algo novo. Olha que bonito isso. Traduza. Então vamos lá. Nas nossas ações, e aí eu vou entrar com outro teórico aqui, o Merleau-Ponty, que ele fala o seguinte, a gente tem um corpo que ele pode ser um mero corpo de imitação. Então eu posso só ir monkey see, monkey do, então eu posso só fazer, e aí eu entro na agitação, né? E aí eu viro um macaquinho mesmo de fazer as coisas. Mas a gente pode se apropriar dos nossos gestos. E eu posso criar um gesto que seja criativo, que é meu, que seja subjetivo. E aí a gente inaugura algo novo em nós. Então é a ação enquanto inaugural da subjetividade. Né? Então a ação ela vai inaugurar algo, ela vai trazer uma boa nova para nós de nós mesmos. Que não é simplesmente executar. Que não é executar. Exatamente. Então, para nós que somos do esporte, para quem é da natação, para quem é da corrida, sabe quando a gente está fazendo educativo, que todo mundo faz lá correndo, passa rápido pelo negócio, fala, ai, que negócio chato? Esse negócio não é chato. Aproveitem os educativos. É pegar essa ação e burilar ela no sentido de que eu vou fazer devagar, eu vou lentificar para eu entender o quanto de força eu preciso. Qual que é o gesto exato que eu posso fazer aqui que seja meu, que fique bom, que encaixe no meu corpo. Então por você tudo bem fazer educativo e também correr. Tudo bem. Opa, eu sou suspeita para falar. Não, porque o Byung-Chul Han não fala muito bem isso, né? O Byung-Chul Han, ele acredita que correr é a mesma coisa que andar, só que numa forma mais rápida. E aí, momento de curiosidade, né? Pro Byung-Chul Han, por exemplo, e é bonito. A dança, sim, seria você mudar o tempo, porque é algo que não está presente no animal, assim, naturalmente, né? Então, essa mudança de direção, de sentido, ritmo...
E é diferente. Aí eu até fiquei um pouco triste, né? Porque eu falei, mas poxa, eu tô correndo, não. Mas correr pode ser. Pode então, ser, tá, pode ser. Pra mim Gostei é tudo da a sua... forma como a gente vai fazer a coisa, né? E aí ele vai falando justamente que o trabalho hoje, da maneira como a gente faz, e a Hannah Arendt já falava isso, né? Ele cita a Hannah Arendt, ele é feito pra gente virar maquinário. Né? A gente vira máquina e vai aniquilando as nossas possibilidades de agir. Então eu lembro muito, é o Charlie Chaplin mesmo, em Tempos Modernos, que ele sai lá da fábrica aqui, né? É o mesmo gesto, né? Uma repetição. As lesões por esforço repetitivo. É uma repetição sem sentido. E aí vai dando um burnout, né? Vai causando. E é interessante, aqui eu vou fazer um acknowledgement, né? Um reconhecimento de meu grupo de amigas, que de uns tempos para cá, e cada vez isso toma mais corpo, tem a sexta-feira como a corrida, é a corrida da conexão. Ah, que bonito isso. É a corrida, e é a corrida que hoje eu percebo isso, que todo mundo chegou a sexta-feira, porque é a corrida em que a gente não vai estar ligado em velocidade, a gente vai estar ligado em se encontrar, em quem vai. Isso é bonito, porque isso é uma criação. Então, nesse ponto, Byung-Chul Han, corrida pode ser criação. Pode ser criação, pode ser relação, né? De novo, é a forma como a gente faz. E aí ele vai falando dessa vida desnuda, né? Em que a gente vira animal de si mesmo. Em que a gente vai se explorando e vai ficando despido daquilo que é sagrado. E sagrado não no sentido religioso, gente, pelo amor de Deus, mas sagrado no sentido de ser precioso para nós. Que faz a gente, a identidade, né? Exatamente. Então, que não é igual ao dos outros, né? Não é desse processo de meio manada em que você se iguala e não se diferencia do outro. Acho que isso que é importante. E aí as soluções. A gente já falou da vida contemplativa, dos Os da vida, né? Tem só uma questão que a gente não falou aqui, e eu acredito que a gente também não vai entrar muito, que o Byung-Chul Han falou do doping. Ah, sim. Né? Eu acho que é controverso. A gente pode fazer um capítulo, um programa específico só de doping. Eu tenho a minha visão também ali, até como psiquiatra, mas enfim, se quiserem, deixe os comentários, né? A gente responde individualmente, mas ele fala sobre isso. E ele fala do doping neural, né? Essa coisa da gente estar sempre tomando estimulante, os hiperestimulantes, o pessoal que toma Venvance sem precisar do Venvance. Aí eu acho, é por isso que eu falei que é um assunto muito complexo, porque aí a gente tem que tomar cuidado para não desautorizar as pessoas que precisam. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala disso. Acho que a gente pode, inclusive, se vocês se interessarem, deixa no comentário, a gente faz um vídeo sobre isso. Que acho que dá um bom vídeo. Mas, Dani, eu queria fazer uma pergunta para você. O que esse livro te trouxe? O que esse livro te agregou? Você está falando nessa do diferente, do positivo e negativo. Como ele fez diferença na sua vida? Vamos lá. Para mim, tinha muito tempo que eu estava vivendo mais nas questões de medicina e estilo de vida, lendo muito artigo e etc. E foi uma revisitação. Eu acho que eu revisitei algo meu muito especial para mim, assim, que eu falei, isso aqui existe em mim e eu tava deixando escondido, meio de lado, sabe? E que não posso mais, né? Que é essa minha natureza muito filosófica, questionadora, eu tenho um lado meu todo artístico também, né? Que eu gosto. E pra mim, eu acho que eu fui retomando essa parte, fui recorporificando, eu vou falar uma linguagem minha, e quem quiser depois me pergunta o que é. Mas eu acho que eu fui reencontrando, corporificando de novo esse chão. Eu acho que me trouxe muito chão, assim, sabe? Que eu fui voltando pra essa raiz. Falei, ok, isso aqui é bom pra mim, sabe? Acho que foi isso. Pra mim veio esse quentinho no coração de um lugar conhecido. E eu comentei com algumas pessoas, acho que eu comentei com você também, que eu olhava e falava, caramba, ele não fala nada que eu não converse com os meus pacientes, nada que eu não fale, nada que eu não tenha lido, ele usa os mesmos autores que eu li, e eu falava, filho, como é que ele consegue escrever dessa forma, essa capacidade, né, de colocar algo que é tão complexo de uma forma tão entendível, e um livretinho assim, o que qualquer outra pessoa faria um tratado. Mas é uma leitura densa, tá? Ele fez um ensaio, um ensaio filosófico. É um ensaio filosófico, sim. Qualquer pessoa faria um tratado sobre isso. Sim. Né? Mas acho que veio essa inveja mesmo, tá? Inveja. Nossa, como é que alguém consegue fazer isso? Mas acho que pra mim foi isso. Esse livro foi especial também. Acho que, pra mim,
foi também voltar. Antes de fazer medicina, eu comecei direito. E no primeiro ano de direito a gente estuda muito filosofia. E ele cita muitos filósofos no livro. Sim. Então eu também tive esse Hegel. Falei, nossa, Hegel, tô lembrando de Hegel, meu Deus, né? Foucault, uau, né? Todos assim que eu li ali no primeiro ano de direito. E ao mesmo tempo fazendo sentido no que eu faço hoje em dia, né? Para mim foi um wow moment, né? Na verdade, não tapa na cara, realmente não é um wow moment, tapa na cara, quando eu percebi que eu sou a minha patroa e a minha algoz nesse sentido, que essa questão que você falou do autônomo, mas não autônomo, mas o quanto eu posso estar sendo rígida comigo mesma. Posso não, certamente estou. Sim. E que essa é uma rigidez minha, e que a outra pessoa, o outro, ele não vai aliviar para mim. Ninguém vai fazer isso. Então acho que esse livro trouxe... eu posso precisar de ajuda para fazer isso, certamente. Tenho minha ajuda semanal, aliás, mas ninguém vai fazer por mim. Essa é uma coisa, quando a gente vira adulto, né? Quem tem que fazer somos nós. E é isso. E você? Leu o livro? Se você leu, deixa os seus comentários. Se não leu, deixa os comentários do que você achou da nossa conversa aqui, o que você vai pensando e vivendo a esse respeito. Se você acha que faz sentido compartilhar com alguém, compartilha. Se inscreve no canal, porque isso faz diferença pra gente continuar gravando esse conteúdo e trazendo coisas diferentes pra vocês. Não se esqueçam, próximo livro... Nosso próximo livro vai ser Permissão para Sentir, do Mark Brackett, daqui a um mês. Combinado? Até lá.